E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é psicóloga, terapeuta, analista comportamental, mentora, empreendedora e atuante no digital. Uma mulher muito massa que eu tenho uma honra de trazer para cá, que foi também minha mentora, Rafa Freire. Rafa, seja bem-vinda a esse podcast. Eu não poderia iniciar com ninguém melhor que você. É um prazer receber você aqui e para a gente bater esse papo sobre comportamento, sobre produtividade, sobre a psicologia atrelada ao direito e a outras profissões. Então, um prazer te ter aqui e vamos bater esse bate-papo aqui. Vamos, muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Fiquei muito feliz que deu certo, que a gente se encontrou aqui. E vai ser uma honra, vamos conversar, vamos botar para fora as dúvidas que tem, enfim. Vamos fazer acontecer. Bora. Me conta um pouquinho, Rafa, como que você resolveu sair dessa psicologia tradicional, empreender no digital, ter um foco, uma ênfase, né, em produtividade também, além das várias outras coisas que você faz, que você trabalha. Da onde surgiu essa ideia? Como foi no início? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Assim, a psicologia, quando você se forma muito generalista. Acho que tem muito a ver com a própria advocacia, né? O direito Sim. também é assim. Mas tem um ponto que, em determinado período da faculdade, você escolhe se você vai para a área clínica, pelo menos na faculdade que eu fiz, ou na área organizacional. E eu optei pela psicologia do trabalho e das organizações. Então, do meio da um pouco antes, não, um pouco depois do meio da faculdade em diante, eu comecei a colocar mais atenção e estudar mais sobre comportamento humano no ambiente de trabalho, basicamente. E e uma coisa foi levando a outra, porque eu acabei estagiando numa multinacional, depois eu fui contratada por essa multinacional. Isso me fez com que eu pudesse entrevistar mais de 20 mil pessoas ao longo desse meu período que eu estava dedicada à psicologia do trabalho das organizações. Treinei mais de 7 mil pessoas, desenvolvendo líderes. E isso me fez compreender um pouco mais o universo do comportamento dentro do ambiente de trabalho. E aí eu comecei a olhar que isso, para mim, fazia muito sentido. Uma das grandes questões que eu recebia muito era, tá, qual é o meu propósito, o que, que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E sempre estava muito vinculada à parte profissional, porque nós somos seres muito ativos, né? A gente precisa ser ativo na vida. Sim. E, e aí eu comecei a entender que um dos grandes propósitos da nossa vida estava vinculado no fato da gente ser útil, se sentir útil para o mundo. E eu acho que essa parte laboral, a parte do trabalho, o profissional, ela é muito importante. Possivelmente você se sentiu mais preenchida e completa quando o Sim. seu profissional foi cada vez, né, trazendo um ar mais, assim, imagina, um lugar, recebeu uma atenção Sim. diferente na sua vida. Então, basicamente, foi assim que eu saí da área mais tradicional da psicologia. Eu não sei nem se eu cheguei a entrar nessa área efetivamente, mas foi assim que eu saí do tradicional e eu comecei a, a ver esse outro lado, né? O digital, ele surgiu como uma necessidade, basicamente. Assim, não tem muito o que falar. Foi uma necessidade, eu me mudei do Brasil para Portugal. Atualmente eu moro em Portugal, Sim. você sabe disso. E quando eu fui para lá, eu pensei, não tem outra forma de eu conseguir lotar a minha agenda que não seja usando o meu Instagram para divulgar meu trabalho. E eu comecei de uma maneira muito tímida, assim, tímida, eu não sou uma pessoa tímida, mas Artesanal. timidamente, exatamente. Eu comecei do jeito que dava para começar, e basicamente nos stories e fazendo reflexões para minha audiência de 1.800 pessoas, que eram meus amigos na época, Uhum. e conhecidos, enfim. E aí eu fui entendendo como funcionava o digital por meio dessa minha necessidade. Então eu não tinha plano B. Eu precisava fazer, porque se eu não fizesse, eu não teria pessoas para atender. Num país completamente novo e sempre focando no Brasil, que era onde é a minha audiência de 1.800 pessoas, estava presente. Eu pensei, eu vou divulgar meu trabalho, vou fazendo aqui e um vai indicando o outro. E assim aconteceu. Sim, e assim aconteceu. Eu falo muito para os meus alunos, meus mentorados, que a primeira coisa para a gente fazer para dar certo é não ter o plano B. É verdade. Porque quando você tem plano B, plano C, plano D, o A não funciona. Então, quando às vezes eu pego um mentorado que chega, se não der certo isso, eu faço isso, eu faço isso. Esse cara,
tá errado. Tem que dar certo. Você tem que focar a sua energia aqui. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você. A gente cresce o que a gente foca em energia. Né? Então, a Rafa, gente, foi minha mentora. Trabalhar e ser produtiva nunca foi o meu problema. É verdade. Na verdade, quando eu entrei na mentoria, ela conseguiu equilibrar as outras áreas da minha vida que estavam mais deficientes e eu consegui ser uma pessoa muito mais completa, ter muito mais saúde, né, Rafa? Eu posso dizer que você me trouxe isso. Bom. Você me trouxe mais espiritualidade, você me trouxe mais saúde, porque você fez eu olhar para aqueles cantos que estavam deficitários, assim. E quando a gente procura uma produtividade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a gente não está falando de morrer de trabalhar. Óbvio. Por favor, não. Né? Isso Sim. era uma coisa que você batia muito comigo. Eu lembro a frase que você dizia que eu tinha que trabalhar de forma inteligente, eficiente. Exato. Né? Exato. O que é trabalhar muito e trabalhar eficiente? Fala um pouquinho pra gente. Tá. O que acontece? Eu vejo hoje que as pessoas elas estão entrando, infelizmente, numa produtividade muito tóxica. Você imagina o que é uma produtividade tóxica? É aquela que você acha que você tem que trabalhar 16 horas por dia para você ter algum resultado, quando na verdade não é assim. O que você precisa é você trabalhar de forma eficiente, né? Você saber que o seu 100% muda todos os dias, às vezes o seu 100% de hoje é 80% de ontem, porque você é uma pessoa que está completamente conectada com todas as outras áreas da sua vida. E que áreas são essas? Pessoal, emocional, familiar, financeira, profissional, física. Quer dizer, você tem todo um aspecto da própria área espiritual que quando aquela roda, ela não está rodando de uma maneira tão eficiente, todas as áreas vão ser impactadas, porque não tem como pegar só uma fatia e ignorar todo o resto, porque você é uma pessoa indivisível, né? Então, às vezes você acorda num dia que não acordou tão bem, porque no dia anterior teve uma discussão com alguém, enfim, algum evento adverso te tirou um pouco a paz. Sua produtividade naquele dia não vai ser igual. Sim. É claro que existem estratégias e é isso que a gente trabalha muito, né? A ideia de eu preciso fazer aquilo que é prioridade, que é importante para mim. Eu foco muito no 80-20, no princípio de Pareto, você sabe disso, a gente trabalhou muito ele juntos. Que basicamente né? 20% das suas ações vão te dar 80% de resultado. Então, por que você, de repente, coloca tanta atenção nos 80% que geram 20%? Né? Esses 80% são muito ruídos internos, muitos ruídos fora também. É óbvio que os 20% que geram 80% são mais complexos, são atividades mais complicadas, que exigem mais de você, mas é totalmente possível começar a direcionar e priorizar as coisas certas. Então, quando eu vejo uma produtividade que é uma produtividade que você consegue levar ela por mais tempo e ser eficaz, né, naquilo que você faz, é quando você encontra a harmonia disso. Ou seja, eu preciso colocar a minha atenção nos 20%, que gera 80% de resultado. Quando eu terminar, eu posso olhar para os outros 80%, que geram os outros 20%, digamos assim. Mas certamente você já vai estar muito satisfeita com o teu dia, com esses 80% que você já alcançou. Isso foi uma coisa que eu apliquei real, assim, no meu dia a dia. Eu fazia o contrário. Eu focava naquilo que não me traria tanto resultado e era uma escolha bem inconsciente, assim. Eu não racionalizava na hora de fazer aquilo, né? E depois da mentoria, depois do nosso programa, e é uma coisa que hoje eu replico para os meus alunos, para os meus mentorados, que teria que encontrar ali, identificar, visualizar primeiro quais dessas atividades vai me trazer um ganho maior, que eu preciso fazer, é imprescindível fazer ali, e qual que eu posso ir organizando, né? Então, eu acho que, o principal de todas, para mim, foi equilibrar. Depois disso, foi transformar a minha rotina de trabalho, porque eu gosto de trabalhar. Tem gente que tem hobby de surfar, eu gosto de trabalhar, paciência, cada um com seu hobby, mas fazer com que aquilo fosse leve. Exato. Né? Sem aquela sensação que eu tinha muito, que era assim, fiz e não fiz nada. E aí você me mostrou, Rafa, que existem outras formas de trabalhar, principalmente quando a gente entra no digital. Sim. Isso aqui é um trabalho. É um bate-papo, é leve, mas faz parte da minha rotina hoje como gestora, como mentora de outros advogados e atuando no digital.
E eu percebo que muita gente deixa de entrar no digital com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. E isso, às vezes, traz um bloqueio. Traz. Você teve esse bloqueio? Tive. Não vou mentir, tive. O que acontece? Tem uma coisa chamada síndrome do impostor, Sim. né? E a síndrome do impostor, ela faz... Não é uma síndrome exatamente, não é um transtorno, né? Um nome que deram para basicamente... Esse nome ele veio para mostrar para a gente quando em algum evento a gente se sente uma fraude, né? E normalmente as pessoas que se sentem uma fraude não são, porque quem é não se sente, mas tudo bem, acontece muito. Mas basicamente você sente que você precisa ter mais conhecimento, que você precisa ler mais, que o que você sabe não é suficiente, que existem pessoas melhores que você no mercado. E não deixa de ser uma espécie de autossabotagem e funciona muito como um mecanismo de defesa psicológico, né? Eu não vou me expor, porque na medida que eu me exponho, as pessoas vão perceber algumas falhas minhas. E como ser humano, todo mundo tem suas falhas, Sim. né? Quando eu iniciei no digital, eu demorei a engrenar, isso foi em 2018. Eu realmente dei um gás em 2019. Ou seja, eu passei quase um ano patinando ali, só nos stories, porque sumia em 24 horas, sabe? Gravar vídeo era já muito complexo para mim. E naquele período, poucos psicólogos, terapeutas, enfim, coaches na época, faziam esse Sim. tipo de trabalho. Então, era uma visibilidade muito maior. O holofote estava muito grande em quem fazia, né? E hoje eu olho para trás e eu me arrependo completamente. Eu penso, poxa, se eu tivesse, de repente, me dedicado mais um pouco naquele momento, eu teria nadado abraçadas num oceano muito mais azul, sabe? Então, fica até a dica aqui para você, não perde tempo. O tempo, eu gosto de falar que a vida não simplifica com o tempo. Boa. Pelo contrário, ela vai ficando mais complexa. Boa. Então, se a gente tem que fazer, não existe o momento certo de fazer as coisas. O momento certo é quando a oportunidade surge e a gente cria essas oportunidades, né, por meio dos nossos movimentos. E voltando à questão central, eu senti, sim, muita dificuldade. Passei um ano patinando, até que, sabe, bateu assim... Eu não posso pensar o que meus colegas psicólogos vão achar de mim. Eles não estão pagando minhas contas, eles não estão lotando minha agenda. E, sinceramente, o fato de eu estar distante ajudava muito também. Então, eu comecei a realmente não ligar para o que os outros iriam pensar. E eu bloqueei completamente qualquer coisa que pudesse me dar a entender que alguém estava me julgando, sabe? Tanto que eu realmente nunca recebi efetivamente nenhum julgamento de colegas psicólogos. Não diretamente, acho que pelas costas já deve ter rolado muito. Sim, E eu não claro. tô nem aí. Mas, com o tempo, tem uma coisa muito importante que é quando você começa a ter resultados, você acaba cada vez mais ligando menos para o que os outros pensam. Porque quando você, sei lá, 99% das pessoas que você conhece da sua profissão ganham menos que você, tem menos visibilidade, você começa a pensar, peraí, não vale a pena, sabe? Não vale a pena, porque, afinal de contas, eu tenho que construir a minha autoridade, né? Sim. E é um dos caminhos que não tem volta. O digital, ele é necessário hoje em dia, Total. né? O quanto que a sua vida profissional se transformou por meio do digital. Nossa, a minha vida mudou muito por meio do digital. E assim, a Rafa hoje, gente, para quem não sabe, mora em Portugal, né? Mora em Porto, mas ela morava em Natal. E eu digo muito que Natal tem 3 pessoas, eu, você e um amigo nosso, né? Então, você vem de uma família mais tradicional como a minha. Você vem de uma profissão mais tradicional como a minha. Naquele mundo OAB, né? E você fala, o que os outros vão pensar? E no início, eu recebi, olha, não pode. Olha, blogueira. Ah, tá no digital porque não está dando certo na advocacia. Escutei muito isso. Só que o resultado, Rafa, isso foi uma coisa que você me ensinou, ele grita, ele rasga, né? Então, quando você começa a mostrar resultado, transformar vidas, você liga o foda-se. É isso mesmo. Tá? Porque você passa a entender que o que importa é aquele seu núcleo ali, né?
Mas eu queria que você, como profissional, olhasse para essa câmera aqui Tá. e desse um recado para os diversos advogados que querem iniciar no digital e simplesmente paralisam. Tá. Como começar? Olha. Dá uma dica aí. Tem uma frase perfeita para isso. Vou focar na câmera aqui. Foca na câmera. As pessoas ligam menos para você do que você imagina. Essa é a verdade. A gente supervaloriza as nossas dores, as nossas fragilidades, a nossa vida, quando o outro lembra de você, de repente, alguns segundos, tá? Ele vai virar a página, ele vai bater a porta e ele vai viver a vida dele e vai esquecer de você. Enquanto você, de repente, está remoendo uma situação que, para o outro, pouco importou. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes você deixa de fazer as coisas porque você acha que os outros estão pensando ou que, enfim, vai ter algum ruído, o que a tua imagem vai passar. Não vai passar nada. Não vai passar nada. Sabe o que é que me ajudou? Às vezes eu gravava, não ficava legal, porque você não olha para a câmera, você olha para você mesmo. Tem tudo aquilo de quem está entrando no digital. Sim. É muito mecânico, o sotaque arrasta, né? Sabe o que é que eu pensava, Rafa? Se eu ajudar uma pessoa, valeu o meu esforço. É isso. E aí vinha, você é blogueirinha e tal, mas vinha tô passando por isso, você me ajudou. Então, às vezes, não é sobre a gente, é sobre o outro. Sim. Sobre o impacto, é sobre a gente, mas sobre o impacto que isso traz com o outro, né? É sobre a gente no sentido de não se incomodar com o que não lhe constrói, mas é sobre o outro no sentido do que aquele impacto pode trazer para a vida do outro. E eu me pegava nisso e eu ia, né? E hoje mudou bastante, assim, graças a Deus. E é interessante como eu tenho um aluno de todo lugar do Brasil. Assim como você tem, morando em Portugal, aluno de todo lugar do Brasil. E eu acho que até pessoas que moram fora do Brasil também, no exterior. Né? Demorou muito a ter uma vida financeira estável, a ter uma tranquilidade nesse trabalho? A ser reconhecida, ter a sua autoridade? Porque hoje você é reconhecida nacionalmente, né? É assim... Não sei se demorou, o tempo ele é muito relativo, né? Eu não acho que tenha demorado, mas eu fui construindo e ainda estou construindo a minha percepção de evolução. Porque uma coisa quando você se compara com você no passado, que é a melhor forma de você se comparar, nunca com o outro, mas com você, né? Quando eu me comparo com o meu passado, eu já fico muito feliz, porque, obviamente, eu percebo a evolução. Mas é sempre bom estar dando aquele F5 do tipo, o que eu ainda preciso, o que eu ainda quero. A estabilidade financeira, eu não sei se eu tenho exatamente, porque o que eu desejo são coisas a mais, né? E isso foi uma coisa que eu precisei trabalhar também com a minha terapeuta, porque eu tinha umas crenças financeiras que me limitavam muito, né? Várias crenças desse sentido que me limitavam o meu processo de ambição, que não tem nada a ver com ganância. Ganância é uma coisa e ambição é outra. Separar isso me fez muito bem para entender que eu precisava ambicionar crescimentos financeiros na minha vida para acessar coisas e situações que eu queria acessar. Né? O dinheiro ele é meio para muita coisa na nossa vida. E ele não é o fim, ele é só o meio. Quando eu entendi, quando essa virada de chave veio para mim, eu comecei a entender que eu poderia construir esse castelo. E aí você fala assim, Rafa, você acha que você já construiu esse castelo? Não, eu acho que não. Mas eu tenho buscado fazer movimentos para isso. Estar aqui em São Paulo foi um movimento para isso, né? Foi um momento para a construção de novos ecossistemas, né? Você se dedicar a estar presente em outros locais, conhecer pessoas que você não conhece, né? Buscar se conectar com essas pessoas. Tudo isso vai fazendo com que não só a sua autoridade ela seja retificada, mas com que ela possa crescer. Porque daí você vai acessando mais pessoas. A verdade é que hoje o digital está cada vez mais concorrido. Verdade. Então, você tem que fazer aquilo que as outras pessoas não estão fazendo.
E a maioria das pessoas tem medo de se expor. Então, você não pode ter medo de se expor. Verdade. Sabe? É assim, tem uma frase que eu gosto, nunca perca a oportunidade de falar em público. Nunca perca. Ah, chamou para palestrar? Vou. E nunca Chamou perca a podcast? oportunidade. Sim. Concordo com você em falar em público, porque é uma forma de você ter visibilidade, Sim. concordo em gênero, número e grau, mas concordo em oportunidade. Totalmente. Vou te falar uma coisa que você sabe disso, mas eu vou falar aqui. A primeira mentoria, quando veio a oportunidade de Marcelo Saf, eu estava 15 dias que eu tinha tido neném, prematura, operada, e aí ele tem que ser agora. Vai? Vou. Né? Vou. E aí, como é que você vai fazer, Flávio? Não, eu vou dar um jeito. Rede de apoio, porque ninguém aqui é super-homem. Claro. Né? Nem Mulher Maravilha. E a câmera, o cameraman, ele foi gravar lá em casa. Então, era amamentando aqui e trabalhando aqui. Né? E tudo que você me falou me remete a uma frase que eu falo muito na minha mentoria, que é o seguinte: o inconformado é, sobretudo, um vencedor. Cara, se você não está conformado com a tua casa, se você não está conformado com o teu carro, se você não está conformado com os lugares que você não consegue acessar, com a tua advocacia arcaica, sobrecarregada, centralizada, você tem que ser o inconformado. Então, quando você está inconformado com aquilo te leva a acessar novas pessoas, Sim. a estar em outros ambientes e, consequentemente, ter um sucesso ali, né? Porque sucesso não é só grana. Grana é consequência de um sucesso. O sucesso ele é muito maior do que isso. Ele é mais amplo. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, nada disso, porque dinheiro é bom e todo mundo gosta. Sim, óbvio. Mas quando você entende exatamente isso, a jogadinha ali, que é uma consequência, que é um meio, as coisas acontecem. Acontecem. E eu já vi muita gente frustrada porque acredita que o dinheiro é fim. E eu vejo isso em terapia. Eu alcancei o que eu achava que eu queria da minha vida e agora minha vida perdeu sentido. Perdeu sentido porque achava que o dinheiro era fim. O dinheiro é meio para as coisas. Então, você sempre vai estar escalando. Sim. Né? Como um alpinista mesmo. Você vai estar lá escalando. Quando você chegar no topo, você vai ver que tem um topo maior. Exato. E aí você recarrega as energias e continua a escalada. Porque a vida é isso. Não faz sentido você estar vivo se não for para evoluir. Exato. E a evolução não está na estagnação. Não está na zona de conforto. A zona de conforto ela é extremamente nociva para um processo evolutivo. E aí eu falo, não faz sentido você estar vivo se não for para você estar evoluindo. Ou seja, para você estar se movimentando. E aí, quando a oportunidade surge, é o momento de se fazer. Sim. Tem um mito mito grego, tem um deus chamado Kairos. Não sei se você já ouviu falar nele. Não. Ele é neto de Zeus. Sim. Ele é neto de Cronos, filho de Zeus. E ele veio para confrontar o avô, que Cronos é o deus do tempo definido, né, de cronômetro. E aí ele veio porque ele veio para falar que existia um tempo de qualidade, um tempo de oportunidade. E se você pegar a figura dele, ele é assim, ele tem um tufozinho de cabelo aqui na frente, careca atrás, tem asas nas costas e nos pés, e tá com a balança da justiça na frente, assim, ele segura uma balança da justiça. E ele é muito rápido. E fala que se você não pega ele de frente, você não vai pegar mais. É tal qual a oportunidade na nossa vida. Então, a oportunidade, ela surge, você vai. E no meio do caminho, você descobre qual vai ser, entendeu? Exatamente. A questão não vale a pena você hesitar. Você ir alimentando comportamentos de hesitação, de repente, em função de ansiedade, em função do medo, do receio do que pode acontecer. Você vai descobrir no meio do caminho o que vai acontecer. E, possivelmente, coisas que você nunca imaginaria, porque são eventos que você não viveu ainda. Você nunca viveu aquele evento. Você vai ter reações diferentes e você vai cada vez mais aumentar o seu repertório comportamental. Então, quanto mais você vai se expondo a desafios, a ambientes diferentes, mais o seu cardápio comportamental aumenta. E aí você sabe lidar com situações adversas de maneiras diferentes. Porque você, agora isso aqui está acontecendo? Eu sei lidar e eu posso agir assim. Exatamente. Se você tem um repertório comportamental mais restrito, o que vai acontecer com você? Você não vai saber lidar.
Ficar bitolado Travou. ali. Sabe? Um evento adverso, uma coisa, uma complicação, você travou. E nisso, Rafa, tá em ambientes, por exemplo, de mentoria. Está no encontro, como a gente vai estar aqui, nós vamos palestrar, você vai palestrar de manhã, eu vou palestrar à tarde nesse encontro para advogados do Marcelo. Marcelo, um beijo. Isso faz toda a diferença, porque você passa a acessar culturas diferentes, morar fora, Exato. você passa a acessar culturas diferentes, a ter acesso a personalidades diferentes, a gente que conduz gestão de uma maneira diferente da sua. E hoje eu tenho percebido muito que uma das maiores qualidades que a gente pode ter, além de, claro, estar lá vivo para pegar uma oportunidade, porque quando ela aparece, né, você vai. E você ir, gente, não é não se preparar, mas você pode se preparar no caminho. Total. Eu falo muito isso para os meus alunos. A minha mentoria é voltada para quem não atua no direito da saúde e quer passar a atuar. Então, a primeira coisa que eu falo, vocês precisam se enxergar como autoridade. Não porque você é a pessoa que sabe mais de direito da saúde, mas porque você é a pessoa que vai lutar por aquele caso como nenhuma outra pessoa vai lutar. Você vai estudar, você vai se dedicar. Então, pegar uma oportunidade que aparece sem um prévio preparo, não significa que você não vai preparar É claro. durante o caminho. Sim, Né? sem dúvida. E eu tenho percebido muito nesses encontros de networking. Você, por exemplo, psicóloga, terapeuta, analista comportamental, poderia não estar convidado para um podcast que, teoricamente, é direcionado para alunos advogados. Sim. Mas o que eu percebo, Rafa, é que quanto mais plural a gente é, quanto mais repertório a gente tem, Exato. né, mais a gente tem como, e aí eu vou pegar um gancho de uma aula sua, blindar a nossa mente. Sim. Né? Sim. E o que me fez perceber isso foi o meu curso de oratória. Acredito. Olha que legal. Né? E eu venho, inclusive, consumindo muito o teu conteúdo nessa parte de blindar a mente. Me fala um pouquinho sobre esse conteúdo. Tá. Blindar a mente. Eu usei esse termo uma vez e acabou que eu gostei. E fiquei trabalhando isso porque, assim, quando você vai entendendo como você funciona, como o teu cérebro funciona, como a tua mente te condiciona, você acaba tendo mais traquejo e consegue usar melhor. É como se você conseguisse hackear o teu cérebro, digamos assim. Então, o que eu costumo trabalhar muito em terapia, né, com os meus clientes? Eu entendo quais são as dores, eu entendo onde eles querem chegar, porque eu trabalho de uma forma bem direcionada para a ação e para a execução mesmo das coisas. Entendo o que impede eles de fazerem isso, né? Entra um processo investigativo para entender o que está impedindo. Quais são, imagina, as crenças centrais, que as crenças basicamente são as narrativas que a gente se conta. Né? E a gente acredita ao longo da nossa vida. Normalmente, uma crença central, uma narrativa contada, vem da tua infância e adolescência. E ela vai se solidificando porque nós temos a tendência a buscar agir conforme aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita, você tem uma crença central, digamos, de insuficiência. Eu não sou bom o suficiente. Tudo que eu faço nunca é 100%. E isso vem lá da tua infância e da tua adolescência. E eu observo isso, que existe essa crença e tem os comportamentos, a gente chama de comportamentos compensatórios. Tá. Esses comportamentos compensatórios, eles são, por exemplo, se eu não me acho bom o suficiente, eu não posso me expor. Sabe? Eu não posso trabalhar minha autoridade. Eu não posso ir para o digital. Porque uma coisa é eu falar com você. Outra coisa é eu falar com uma infinidade de pessoas que podem me assistir. Quando a gente está fazendo esse podcast agora, eu não estou falando só para uma pessoa que está assistindo. Sim. É para infinidade de pessoas que podem me assistir. Que e eu você não não tenho tem o controle controle sobre isso. Exato. E aí, o fato de você não ter controle sobre isso gera ansiedade. Porque a maioria das pessoas querem ter controle sobre até onde o efeito vai. O digital você não sabe. Verdade. Você não sabe. Você nunca sabe qual é o conteúdo que vai viralizar, qual é a fala sua que vai viralizar, positivamente ou não. Né? Então, quando eu falo sobre blindagem de mente, é entender muito, se conhecer muito bem, para entender, olha, isso é do outro, não é meu. E quando sabe? você entende que o do outro é do outro e não é seu, a sua vida, meu amor, ela muda. Completamente. Completamente. Porque a sua visão muda sobre
Tudo, Rafa. Tudo, tudo. Inclusive sobre você. Sim. Porque... Você passa a ter uma consciência de quem você é. Exato. E Isso, de quem você pode se transformar. isso libera, sabe o quê? Que eu tinha dificuldade, você sabe disso? O poder de dizer não. Exatamente. E o não é libertador. É libertador. É. Né? É. E principalmente um não quando você vincula que esse não ele tá te colocando em primeiro lugar na sua vida. Eu não acho que é egoísmo você se colocar em primeiro lugar. Eu trabalho muito isso com meus clientes. Trabalhei muito isso com você. Sim. Você precisa estar em primeiro lugar porque você só pode dar aquilo que você transborda. Se você vai dar aquilo que você tem, você vai ficar sem nada. Você está tornando a pessoa dependente de você porque o poder de gerar é seu. Você não ensina ela a se desenvolver e você fica deficitário. Então, imagina que quando você dá o que você transborda, você está fazendo tanto por você que você não está dando só para uma pessoa. Você está dando para várias pessoas. E isso é acho que isso é a principal beleza que a gente tem hoje do próprio digital. Que é justamente isso. Esse controle que a gente não tem sobre quem vamos acessar faz com que você transborde para tantas pessoas que você não faz ideia. Então, seu poder de transformação é muito grande. Por que não? Por que você está limitando isso? Né? Bom, a blindagem mental, ela vem muito nesse sentido. Você se conhece, você sabe do seu poder, você olha para você, você entende o que é seu e o que é do outro, embora muitas vezes o que é do outro e vem para você, sim, te agride, te machuca, mas você sabe o motivo pelo qual te machuca. Olha, ele na verdade, pegou na minha ferida, mas essa ferida é minha. E eu que preciso cuidar dela. E aí, ok, o problema não é ele. Do mesmo jeito, o problema do outro comigo é dele, não é meu. Exato. Mas o problema que eu tenho com o outro é seu. É meu. E aí é uma ferida que você precisa cuidar. Então, quanto mais você está se revisitando, se desenvolvendo, atento, vigilante aos seus comportamentos, aos seus pensamentos, que são a origem de tudo, você entende muito do seu funcionamento e você blinda a sua mente quando você entende quais são os seus padrões comportamentais, quais são os pensamentos automáticos que aparecem, sabe? Negativos ou positivos, que esses pensamentos, eles vão gerar uma ação. Vai vir. Tem a tríade, que é pensamento, emoção / sentimento. Né? Um pensamento, ele vai gerar uma emoção. Pode ser uma angústia, raiva, alegria, enfim, tristeza, medo. Né? Realização. Pode gerar um sentimento, que é um sentimento de realização, um sentimento de ansiedade. A ansiedade é um sentimento que não é um sentimento negativo, embora muitas vezes ele apareça dessa forma, mas não, quando você anseia por algo, você tá... Eu estava ansiosa para estar aqui. Né? Por quê? Porque eu estava com medo de acontecer. Não, eu estava ansiosa porque eu queria muito viver e quero continuar vivendo esse momento. Né? Porque eu ainda estou aqui. Por favor. Exato. Então, quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai expandindo o seu repertório comportamental, né? E você vai blindando a sua mente. E essa questão de blindar a mente, particularmente, eu venho alimentando, venho estudando, venho procurando, porque a gente também encontra aquilo que a gente procura, né? Aquilo que a gente mentaliza, que a gente pensa, que a gente executa para ter. Eu venho buscando muito isso, porque na condição de gestora do escritório, entender que a atividade mudou, ter que contratar, ter que demitir, ter que treinar, ter que ter paciência, ter que se manter distante para visualizar, peraí, o que está errado aqui? Aonde que está errado? Fazer o zoom out ali, né? Exato. Muitas vezes a sua emoção, o seu feeling pega muita coisa, mas muitas vezes você tem que fazer esse distanciamento e juntar o feeling com a razão, né? E você não tomar uma atitude emocionalmente abalada te ajuda a tomar a atitude certa. Então, eu venho praticando. O pessoal do meu escritório faz assim, o que está acontecendo com você? Eu disse, agora eu sou gestora e eu cuido da minha mente. Né? Então, eu venho praticando e venho percebendo, Rafa, que é muito importante você ensinar isso na mentoria. Sim. Não por acaso você foi convidada na minha mentoria para dar uma aula sobre blindagem emocional. Sim. Porque chega um momento que você está ali naquele grupo, que as coisas estão acontecendo rápido. Rápido, entre aspas, porque a pessoa já trabalhou para caramba para estar ali. Mas para os palcos está acontecendo rápido. Agora. Né? E aí a pessoa chega, eu estou 10, 15 anos frustrada na minha advocacia
E, do nada, Uhum. as coisas aconteceram em 3 meses, que é o Sim. que a gente observa muito nesse projeto de mentoria. Uhum. E as pessoas começam a ficar ansiosas, porque um fechou um contrato de 100 mil e o outro não Sim. fechou. O que eu estou fazendo de errado? Então, no meu programa de mentoria, eu coloco estrategicamente aquela sua aula que eu convido e tal, para você ir, quando eles estão ficando Uhum. no nível emocional que precisa de cuidado. Sim. Né? E aí a gente faz calma, Uhum. vamos cuidar da cabeça de vocês, a gente traz pessoas do seu nível, do seu gabarito, para dar essa aula e mostrar como é importante. Então, eu venho focando muito nisso, porque eu acho que faz parte do meu trabalho hoje como gestora e como mentora. Sim. Que eu me descobri muito, Rafa, nisso. Acredito. Muito legal. É muito bom, né? Porque você percebe que o teu conhecimento se multiplicando e você realmente consegue transformar vidas numa pluralidade que você não tem dimensão. Porque quando você mentora uma pessoa e essa pessoa vai tendo seu sucesso profissional acontecendo, o redor dela muda. As pessoas que estão ao redor dela vão sendo beneficiadas. E isso é uma reação em cadeia muito positiva e muito realizadora para quem é o quem está dando o pontapé inicial para isso, sabe? Você possivelmente não faz ideia da quantidade de pessoa que você ajuda indiretamente. Até porque no direito da saúde, a ajuda ela é muito... Sim. Né? E um indica o outro, indica o outro, e vem uma gratidão muito grande. É. E você transformar isso em multiplicadores é muito legal. É muito interessante. Muito legal. É realizador, é motivador. Né? Agora, porque você vê resultado muito rápido ali. Agora, deixa eu aproveitar que você está aqui para explorar um pouquinho. Tá. Grande quantidade dos meus alunos está com um problema grande de organizar a agenda. Ok. Né? Dá dica para a gente, Rafa, por favor, Tá. de como organizar uma agenda. O que eu tenho que levar em consideração? Perfeito. Como é que eu tenho que... As atividades são essenciais, não são? Me dá uma dica de como organizar a agenda. Tá. Primeiro, vamos lá. Por que a agenda é importante? Uma agenda, ela é importante não só por ser algo papel ou digital. Eu uso o calendário, né, digital, e também tenho minha agenda física. Eu tenho os dois. Eu vou explicar o porquê. A agenda ela é importante porque ela vai ser o lugar onde você vai conseguir metrificar o que você está fazendo. Né? Você sabe o que deu certo, o que não deu certo, não tem a sensação, eu não sei se eu esqueci alguma coisa ou não. E você precisa de lugar para armazenar a informação. Porque o teu cérebro ele vai ficar sendo sobrecarregado com coisas que não precisa. Então, se você sabe que você não tem um compromisso X e você anotou, você vagou o teu cérebro. Bacana. Então, você vai tendo espaço para novidades, novas coisas. E você não fica ansioso, porque dificilmente você vai ficar pensando, nossa, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Será que eu estou esquecendo de alguém? Sabe? Então, são coisas que te ajudam. A agenda ela é muito importante porque te ajuda a manter rotina. E rotina é essencial para um processo produtivo de qualidade. Voltando para a questão da agenda especificamente, né? Existem duas coisas que é importante lembrar. Tem compromisso, que são coisas com um horário marcado. Por exemplo, eu tinha um compromisso com você aqui, estava na minha agenda isso. E tem tarefas. Sim. As tarefas não são com horário marcado, né? Embora você possa criar um compromisso para desenvolver determinadas tarefas. Tá. A principal coisa numa agenda é você criar regras. Imagina que você vai criar regras sobre como funciona a tua agenda. A primeira regra é, todo domingo, à tarde, noite, manhã, você que vai escolher, você vai visitar a sua agenda para você ver a sua semana. Você vai fazer um overview da sua semana. O que tem de prioridade, o que não tem de prioridade. E você vai respeitar as regras. Regra é, por exemplo, na minha agenda, eu uso ela por cores. Eu também. Vermelho, coisas inegociáveis. Laranja, tem um nível de importância interessante ali. Amarelo e verde. É assim que funciona, tá? E eu tenho uma cor roxa, especificamente a cor roxa, que eu trabalho as coisas pessoais. Eu também. É roxo. Principalmente a das crianças. Olha, é roxo. O meu é roxo também. Que eu também coloco na agenda. Por quê? Eu coloco na agenda porque eu sou prioridade na minha vida. Então, vai estar na minha agenda minhas coisas que são pessoais. E aí, você vai criando essa escala. Só que você precisa saber que essa escala de cores, ela precisa seguir regras. Sim. Ou seja, quais são as prioridades? O que de fato é uma prioridade para você?
Se você não colocar, se tudo for prioridade, nada é. Então, você vai colocar a escala de acordo com as prioridades que você tem. Isso aí é um ponto que precisa ser respeitado, né? E as suas prioridades, elas vão estar muito vinculadas aos resultados que você precisa. Por exemplo, eu tenho prioridade máxima... não, minto. Eu tenho uma prioridade média e intermediária que hoje é a academia, porque está virando uma coisa inegociável para mim. Eu não posso negociar. Eu coloquei na minha cabeça essa disciplina. Então, ela é laranja. A academia na minha agenda é laranja e ela tem um horário. Sim. Né? Então, no caso, 9 horas da manhã de Portugal é meu CrossFit. Ponto. A partir das 11 horas de Portugal, que é 7 horas da manhã daqui, é quando eu começo a trabalhar, cumprir os meus compromissos profissionais. Sim. E aí vem a escala de cores que eu coloco para cada coisa, né? Outro ponto importante para a agenda, eu falei sobre criar regras, respeitar as regras e entender que toda agenda ela é flexível. Ela não é rígida. Porque planejamento, a agenda ela faz parte de um planejamento, né? Você planeja algo e você coloca na agenda para executar aquilo ali. O que é muito importante você saber? Que todo planejamento, ele não é fixo. O planejamento, ele não é rígido. Ele não é um trilho. Ele é uma trilha. Porque, quer dizer, no meio do caminho, você vai encontrar obstáculos, imprevistos vão acontecer. Embora a maioria dos imprevistos podem ser previstos, mas, às vezes, a gente não está com saco, com cabeça para prever algumas coisas, né? E aí você refaz o teu planejamento, reorganiza a sua agenda com as coisas que não estão vermelho. O vermelho é inegociável, então você não mexe. Mas as outras coisas você busca reorganizar de uma maneira que não fira os teus resultados, enfim, os teus objetivos, né? Então, a agenda ela precisa ter uma flexibilidade, ela precisa ser visitada. Toda quarta-feira, por exemplo, eu olho minha agenda. Ok, o que deu certo, o que não deu, o que eu precisei remanejar, o que eu coloco para a próxima semana. Se eu tenho compromisso eu tenho compromissos de aula que eu dou em cursos até final do ano, janeiro do ano que vem. Tá na minha agenda. Tamo junto. Tá na minha agenda. Tá na minha agenda também. Por quê? Porque eu não posso confiar na minha cabeça. Não posso confiar nas minhas notas. Sabe o que é que me ajudou? Atribuir atividades em bloco. Além de tudo isso que você está falando, que eu já executo, Perfeito. por cores, por essencialidade e tal, necessidade, importância, eu divido em blocos. Né? Então, eu boto horário para começar e, claro, um horáriozinho ali para terminar. Não que eu tenha que necessariamente terminar, mas eu já sei, eu já tenho noção da complexidade da coisa que eu vou fazer, então já me conheço, tenho um autoconhecimento bem grande, já sei o tempo que eu vou levar em condição normal, temperatura e pressão, se não acontecer nada ali, para iniciar e concluir. Isso me ajuda bastante. Não que eu tenha que necessariamente, milimetricamente. Claro. Mas quando eu vou começar o dia que eu vejo a minha agenda padrão, isso me ajuda a organizar internamente. Exato. E, além disso, que era uma coisa que eu não fazia, e foi você que me ensinou, a colocar prazos de urgência. Sim. Tem espaços na minha agenda 10% da agenda precisa tá ser lá, para coisa urgente. Urgência. Qual urgência? Não sei. Mas quem trabalha com direito da saúde, quem tem 2 filhos e dá conta de uma casa, vai ter alguma urgência para fazer. Vai. Inevitavelmente e praticamente todos os dias. Então, eu abri um espaço da minha agenda para urgências, né? E isso me ajudou muito. 10% da sua agenda tem que estar destinado para urgências. E outra coisa que você me ensinou, que foi muito legal, é que eu iniciava o meu dia fazendo tudo errado. Eu iniciava fazendo as mais fáceis para ir dando check. É porque você tem um prazer em dar um check nas suas atividades. Claro. E aí eu aprendi que eu precisava iniciar com as mais complexas porque a minha bateria estava carregada. Exato. Então, eu iria me doar mais, eu ia ter mais energia para o que era mais complicado. E, ao decorrer do dia, quando a energia baixa, eu ia ter menos energia para o que... E quando eu falo isso para os meus mentorados, 99% fazia ao contrário, assim como eu fazia. Acredito. Né? Então, quando eu comecei a fazer isso, Rafa, eu comecei a entender que planejamento, inclusive de agenda, visitar a agenda no domingo, antes da semana começar, é essencial. Óbvio, nem tudo vai sair ali no seu controle e está tudo bem. Impossível. Mas ajuda bastante. Muita coisa.
A questão do bloco, tem até um estudo, a NASA fez um estudo, porque eles começaram a perceber que os astronautas, eles, no espaço, só para entender, cada hora de um astronauta no espaço, a NASA gasta coisa de $60.000. Então, eles precisam otimizar muito o tempo deles lá em cima. E eles fizeram um estudo para entender como que conseguiria estressar menos os astronautas e ter um maior nível de entrega e produtividade. E uma das coisas que eles fizeram, na verdade, eles perceberam que a agenda, as atividades eram todas embaralhadas. Então, você fazia uma atividade X, daqui a pouco você estava fazendo Y, e no dia seguinte você fazia X e Y em momentos separados. E o que eles observaram nesse estudo? O tempo de transição entre uma atividade e outra era muito grande. Só que quando as atividades eram parecidas, estavam dentro do mesmo bloco, esse tempo de transição diminuía e diminuía o estresse dos astronautas, né, dos profissionais. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com blocos de execução de atividades semelhantes. Tá, segunda-feira de manhã é o dia que eu vou fazer a reunião com a equipe e vou dar feedbacks. Então, são coisas parecidas, né? Eu vou reunir a equipe, direciono e já dou os feedbacks nesse mesmo espaço. Na terça-feira é o dia que eu gravo meus conteúdos. Na quarta-feira é o dia que eu visito os clientes. Enfim, você separa a sua agenda por blocos de execução de coisas similares e parecidas. Porque se você coloca coisas muito distintas, o tempo de transição vai atrapalhar, você vai perder tempo, essa é a verdade, e você vai ficar mais estressado, porque você precisa ligar, de repente, comportamentos específicos e diferentes um do outro, habilidades diferentes, vão exigir habilidades diferentes, e isso causa um estresse no nosso corpo. Porque imagina, eu estou aqui com você, e do nada eu vou fazer uma atividade completamente diferente, eu vou precisar me conectar de novo comigo, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, enfim. Então, um acrescento para isso da tua agenda, separe por blocos de execução de coisas parecidas, para você não ter esse tempo de transição e diminuir o estresse. Muito bacana. Rafa, eu queria agradecer, nosso tempinho está chegando ao fim, mas eu queria... Passou muito rápido. Acho que a gente tinha uma infinidade de coisas para conversar aqui sobre planejamento, produtividade digital, né? Mas eu queria agradecer você. Sei que tua agenda está lotada, veio para o Brasil, já vai voltar de novo para a Europa para viajar. Agradecer a sua disponibilidade, agradecer o carinho. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que está em casa, vai ajudar muito mentorado meu. E no digital, vai ajudar muita gente que, como a gente falou aqui, a gente não controla. Tá? Seja bem-vinda sempre. Sucesso na sua palestra. E você sabe que a gente está junto sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, me senti muito honrada. É o meu primeiro podcast, então... Olha a honra. Passou, brincadeira. Mas muito obrigada pelo convite. Sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Eu sou muito feliz e me sinto muito honrada também de ter participado dessa sua trajetória. E sei que está só no começo. Amém. E que bom que tudo que a gente faz, a gente está transbordando para o mundo. Que no final das contas, como eu falei lá no início, o meu propósito, como da maioria das pessoas, é ser útil para o mundo, de alguma forma. Né? Eu acho que esses eventos trazem uma utilidade muito grande para o mundo e para a transformação das pessoas. Então, e vou te falar, é bom demais ter aqui uma mulher que atua no digital do outro lado do mundo, que ajuda tanta gente. Isso dá um gostinho melhor para mim. E é isso. Obrigada. Um beijo.